pessoal, eu sou a professora Carla de redação aqui do All In Cursos e hoje eu vou te dar uma super dica sobre o parágrafo da conclusão na prova de redação do Enem. Na prova de redação do Enem, você precisa elaborar uma proposta de intervenção social para o problema que vai ser discutido por você ao longo do seu texto. Então, eu vou te dar uma dica de como você vai organizar essa proposta de intervenção dentro do seu texto. Uma boa forma de você elaborar a proposta é no seu parágrafo da conclusão. Então, eu fiz aqui para você um esquema bem legal para você não deixar de abordar aquilo que o Enem espera de você na sua redação. Então, vamos lá. Para você fazer uma boa proposta de intervenção social, você precisa apresentar 5 elementos que vão ser analisados e verificados durante o seu texto. Vamos lá. O primeiro deles é o agente de solução, ou seja, quem vai executar a proposta que você está elaborando. Então, você pensou em um problema, você precisa pensar qual vai ser o melhor agente para resolver aquele problema. Agente, nós pensamos em sociedade de maneira geral, como a família, a escola. O Enem até aceita que você coloque igrejas. Você pode também colocar as redes sociais, dependendo do tema. Se for campanhas, fica muito interessante você apresentar as redes sociais como um agente de solução. Ou você também pode colocar o governo no papel dos ministérios, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, da Cidadania, da Tecnologia e por aí vai. Outro elemento muito importante, que é o mais importante, é a própria proposta, ou seja, qual ação vai ser executada por esse agente. Além disso, você também precisa pensar como que essa ação será executada. Então, nós vamos pensar no meio modo. Além do meio modo, essa ação que vai ser realizada por um agente por meio de campanhas, projetos, das mídias, ela tem que ter um efeito ou dentro da sociedade ou dentro daquela comunidade que você está problematizando. E uma parte muito importante do Enem, dentro dessa proposta, é o detalhamento. Você pode detalhar qualquer um desses elementos ou agente. Uma boa dica que eu vou te dar é você justificar o porquê aquele agente é importante para executar aquela ação. Então, por exemplo, você poderia pensar o Ministério da Educação, né, como sendo um agente de solução, e você justifica porque ele é o órgão responsável por, então você está justificando. Uma outra forma de você detalhar é a própria ação. Uma dica que eu vou te dar para você detalhar a ação e o meio modo é você utilizar uma oração adjetiva. Depois eu vou te mostrar um exemplo, porque você explica, você expande essa ação ou esse meio modo. E por último, você pode detalhar o efeito. Como que você detalha o efeito? O detalhamento do efeito é o efeito do efeito. Então, uma boa dica aqui que eu vou te dar é você apresentar um efeito, ou seja, um para que aquela ação deve ser realizada. E aí você coloca um consequentemente e um outro efeito. Então, se você pensar em 2 efeitos, o Enem vai entender que esse segundo é o detalhamento do efeito. Então, uma boa dica, né, que eu tô te colocando aqui, vamos entender qual é esse esquema que eu coloquei aqui para você, é um parágrafo com 4 períodos. Períodos, vamos lembrar, é o ponto final, tá? Então, você precisa pontuar aqui para você mostrar que você está fazendo um parágrafo em 4 períodos. Ai, Carla, mas eu acho que não cabe. Bom, cabe se você deixar lá para sua conclusão umas 8, 9 linhas, né? Dá certo diminuir a letra, porque a gente sabe que a linha da redação do Enem é muito estreita. Então, vamos lá, ó. Primeiramente, no teu primeiro período, o que eu escrevi de preto aqui são alguns elementos de coesão que você pode utilizar para iniciar o teu período. Então, por exemplo, você pode começar com diante do exposto, portanto, logo, diante dos fatos apresentados, e aí você vai retomar o problema que você veio discutindo, ou os desafios, ou as causas, ou os efeitos. Então, você vai apresentar aqui e vai reforçar que há uma necessidade de uma proposta de intervenção.
E aí você vai começar a elaborar a sua proposta. Então nós vamos combinar aqui que você vai elaborar duas propostas. Então a proposta 1 e a proposta 2. Por que duas propostas? Porque geralmente a gente discute dois problemas, duas causas, dois efeitos. Então fica mais coerente se você colocar essas duas propostas. Então você apresenta todos os elementos na proposta 1. Ademais, além disso, outro sim. Somado a isso, você apresenta uma proposta 2. Observe que eu tirei o detalhamento dessa proposta, porque eu joguei ela aqui embaixo. Então, aqui você vai apresentar, se aqui você apresentou o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, aqui você pode acrescentar a mídia, a escola, a família. Então, você vai apresentar a ação, o meio modo e o efeito. O que você colocar aqui embaixo, veja, eu vou colocar, por que eu coloquei detalhamento aqui? Porque eu vou fechar o meu parágrafo conclusivo com o efeito. O efeito de todas essas propostas, que o Enem então vai entender que é um efeito desse efeito, então é um detalhamento. E aí você fecha o teu parágrafo conclusivo e contempla todos os elementos que o Enem quer de você para te dar uma nota máxima na competência 5, que ela vale 200 pontos. Então vamos ver um exemplo para ver como que isso foi estruturado. E uma questão muito importante é a gente pensar que não necessariamente os elementos precisam vir nessa ordem. Eu coloquei aqui para te ajudar, para você enxergar isso, mas não necessariamente. A gente vai ver um texto que não necessariamente os elementos estão, um exemplo, desculpa, que não necessariamente os elementos estão nessa ordem. Então a gente vai ver um exemplo aqui muito interessante de uma proposta de intervenção nota máxima. Olha como que esse parágrafo foi estruturado. Então ela vai começar assim. Torna-se evidente, portanto, veja os elementos de coesão que ela foi utilizando, que a manipulação do comportamento do usuário é nociva ao direito dele à privacidade. Esse é um exemplo do Enem 2018 do ano passado. Aí ela vai começar, assim, cabe ao executivo, eu tenho um agente, combater a manipulação de dados, a ação, mediante, olha o meio modo, mediante o investimento no Ministério da Ciência e Tecnologia, que aprimorará a fiscalização dos sistemas virtuais de empresa e desenvolverá um setor de tecnologia da informação. Veja que aqui eu tenho um detalhamento desse meio modo, porque eu estou explicando o que ele vai fazer, né? E depois ela termina com um efeito, rumo à ampla proteção dos usuários no ambiente cibernético. Proposta 2. Outro sim, ademais, além disso, compete ao legislativo, agente, inserir na grade curricular, ação, disciplinas como informática e tecnologia, por meio da alteração de leis, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Agora ele vai explicar, olha o detalhamento, a qual permitirá um suporte de ensino sobre as ameaças aos dados virtuais e sobre como lidar com as redes sociais, efeito a fim de criar uma maior preocupação com a segurança das informações. Dessa forma, desse modo, dessa maneira, será possível construir uma sociedade mais autônoma e menos guiada pelos interesses empresariais. Então, veja que ela colocou um detalhamento aqui e outro aqui. Então, esse é um exemplo de proposta nota máxima. Então, a dica é essa, não esquece de nenhum elemento e bora nós, é nós no Enem. Vencer ao Win!